Olá, leitores e leitoras! Eu sou Lussandra Drummond e você está no canal Educação e Cultura, um canal que foi feito para você que quer conhecer melhor o mundo encantador da literatura e das artes. Hoje, a pedido de muitas pessoas, eu vim aqui para fazer leitura de poema e falar um pouquinho da leitura, não é, de textos poéticos. Bom, o que eu escuto sempre é que as pessoas falam assim, eu queria muito entender de poema, não é? Mas eu não consigo, acho a linguagem muito difícil. Eu tenho alunos que falam, olha, se vem uma questão na prova, com poema eu já salto, porque sei que não vou entender nada. Bom, o que eu tenho a dizer em relação a isso? Primeiro, a linguagem poética é mesmo muito sofisticada. Não é? É a linguagem mais elaborada que existe. Não é? Se eu for definir de uma maneira muito breve, muito objetiva, não é? O conceito aqui da linguagem poética, a linguagem poética é aquela em que o poeta, a poeta, fez uma composição com as palavras que é realmente inusitada. A beleza do poético está aí, na surpresa que se faz com a língua, que se faz com as palavras. Mas, se você tem o desejo de conhecer, não é, a linguagem poética, os poemas, se você também precisa fazer prova, onde você tem que fazer leitura de poemas, como é o caso, não é, da prova de linguagens do Enem, a primeira coisa que eu te digo é esteja aberto para essa leitura. É uma leitura que você vai aprender a fazer, não é? Você precisa criar o hábito de ler essa linguagem para que ela se torne mais íntima. Outra dica que eu te dou, leia em voz alta. A poesia, ela nasceu para ser música. A origem, não é, da poesia é a poesia lírica. Lá na Antiguidade Clássica, em que não havia diferenciação entre poesia e música. A poesia era música, a poesia não foi feita nem só para ser falada, a poesia foi feita para ser cantada. Às vezes, ler o poema em voz alta ajuda na compreensão do poema, porque pode ser que o poema tenha trabalhado muito a questão da musicalidade. Outra coisa, a leitura de versos. Eu acho que é muito importante você respeitar a pontuação. Às vezes eu vejo as pessoas lendo o poema picado, verso por verso. Lê um verso, fez uma pausa, lê outro verso. Não, respeita a pontuação. Se eu tenho 3 versos, onde uma vírgula, um ponto vai só aparecer lá no 3º verso, não há motivo de fazer quebra nisso. Por que eu estou dizendo? Porque se escutar na poesia pode ser um facilitador de entendimento, mas também pode ser muito prazeroso. Escutar, não é? A poesia, ela é uma linguagem sensível, não é? Não é, levar a sensações. Então, essas são as primeiras dicas que eu dou para você, leitor, que quer aí se aventurar no mundo da poesia. O que eu escolhi? Eu escolhi um poema, que é um poema muito conhecido e muito rico. Escolhi Drummond. E no momento, né, que nós estamos vivendo, agora 2020, um ano extremamente desafiador sobre todos os aspectos, com a pandemia que estamos vivendo, eu escolhi ler para vocês o poema José, porque eu acho que o José pode ser para a gente um modelo de força e de resistência. Vamos à leitura, que eu acho que é o que interessa? Com vocês, José, de Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar,
Cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Isso é um poemaço. Percebam que a linguagem ela não é difícil, mas existe toda uma construção elaborada que nós podemos falar isso, né, em outro vídeo, na construção poética, mas eu queria que vocês ficassem aqui no plano semântico, né, do entendimento. O José é uma figura, né, do ser humano em todos os seus aspectos, a questão existencial, as indagações, e agora, José? O que vai ser feito da sua vida? O José é um solitário, ele já não tem mais nada, absolutamente nada, ele não tem afeto, quando ele poderia ter a solução, perceberam? Não é? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Aí tem o mar, mas o mar secou, quer voltar para Minas, Minas não há mais. Não há solução, não há saída. E a pergunta é, para onde, José? Mas a questão é, o José está sozinho, tem um tanto de si que ele poderia fazer, mas não há solução. Mas o José não desiste. O José persiste. O José quer sobreviver, ele é duro. Então, o mundo está acabando, o mundo está desabando diante do José e ele marcha. O que eu acho lindo do poema é que, outra coisa muito importante a gente entender a época em que ele foi escrito, o Drummond escreveu José no livro de mesmo nome que ele deu, o livro se chama José Escrito, entre 1941 e 1942, um contexto histórico, político, social terrível, não é? O mundo vive Segunda Guerra Mundial, o mundo vive de nazismo, de fascismo, o Brasil vive de autoritarismo com Getúlio Vargas no Estado Novo, e é muito isso, não é? Um José que perdeu tudo, inclusive o sonho, a utopia, mas resiste. Então é um recado para a época de ser duro e de sobreviver. Acho que é um poema que cabe muito para nós nesse 2020 tão difícil. É isso. Depois a gente volta com mais poesia e com mais arte. Beijo. Agora, tem um caso curioso sobre poesia. Eu tive uma diarista muito falante, muito comunicativa, e ela falou assim comigo um dia, Lussandra, você dá aula de poesia, né? E eu falei assim com ela, eu dou aula de literatura. Ela falou, Lussandra, sabe qual é o meu sonho? Meu sonho? Meu sonho é ler poema. E ela tinha voltado a estudar, estava muito entusiasmada, ela tinha, né, feito só o ensino fundamental 1, tinha terminado, né, nem a quinta série, e ela estava voltando muito entusiasmada. Falou assim, Luciana, você empresta um livro? Eu falei, empresto, posso te indicar? Falei com ela falou, não, eu quero muito ler poema, eu quero ler Drummond, eu quero ir no ônibus,
lendo Drummond. Aí vão me perguntar assim, o que você está lendo? Eu vou falar assim, ai, tô lendo poesia, tô lendo Drummond, ai, acho chique demais. E eu nunca esqueci disso, né? Porque tá aí, né? Poder da linguagem poética. Ao mesmo tempo que causa, às vezes, uma barreira, é muito encantadora essa coisa de ser chique. Eu só queria dizer o seguinte, a poesia às vezes carrega essa ideia da capacidade de erudição, né? Esse verniz cultural, ser chique, ler poesia. Tem esse lado. E tem o desejo de conhecer isso que é chique. O que eu queria dizer é que poesia pode ser isso, mas pode ser também o lugar onde você se encontra, não é? Eu tive a alegria de poder dividir isso com essa minha diarista e foi uma experiência maravilhosa.